Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira teleaula da disciplina Projeto de TCC. Estamos na metade das nossas teleaulas, considerando o encontro de hoje. Estamos caminhando nessa construção, nessa conversa sobre os projetos de pesquisa, sobre o TCC que será realizado no semestre que vem. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre os tópicos desse projeto e também sobre alguns detalhes importantes que podem aí gerar uma certa confusão da nossa parte em relação a uma proposta de pesquisa e também no próprio TCC. Não sei se todos já viram, mas o fórum da disciplina já está aberto e lá eu proponho que a gente converse sobre os temas que escolheram para essa proposta de pesquisa. Os tutores à distância também estão nos auxiliando nessa mediação do fórum. Eu também vou abrindo diariamente as postagens, são muitas, né? Não consigo responder a todos, mas sempre estou de olho naquilo que postam lá. E a proposta, então, é começarmos essa teleaula falando um pouco sobre a questão do tema, que nos deixa tão em dúvida muitas vezes sobre o que pesquisar, como delimitar. Então, hoje vamos tentar deixar isso tudo um pouco mais claro, no sentido de sanar essas dúvidas mesmo, tá? Espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo aprendido até o momento. Muitos não diria muitos, mas alguns alunos já enviaram as propostas, né, de portfólio individual, mesmo ainda não tendo terminado essa disciplina. Acredito que vocês já estejam aí caminhando com tudo isso. Só que com as orientações de hoje, das próximas aulas, pode ser que vocês sintam essa necessidade de corrigir ou alterar algumas coisas. Então, precisa pensar bem nisso, tá? Também já tive feedback de alguns tutores à distância que já estão lendo as produções de vocês. E hoje, inclusive, nós vamos falar sobre um assunto que tem relação com aquilo que eles já estão corrigindo nessas produções individuais, textuais individuais de vocês, tá? Bom, então vamos começar com o conteúdo da aula de hoje, no quadro. Vamos falar sobre esse projeto de pesquisa bibliográfica. Vocês têm, enquanto proposta de produção textual, né, um roteiro para a elaboração de projeto de pesquisa. A única questão aqui nesse slide é que não é subtítulo, é um título mesmo, tá? A questão do tema. Mas vamos lá. Temos alguns tópicos a vencer. A questão da escolha do tema, que muitos de vocês já devem estar pensando, e alguns já definiram isso. Você precisa pensar em um título provisório para sua pesquisa, que pode ser alterado depois na sua proposta de TCC. A introdução, e aí na introdução, você vai falar na produção textual do seu tema, do tema escolhido, o problema que se pretende conhecer, e aí você vai dar uma pequena noção daquilo que precisa pesquisar. Então, na introdução, nós temos o tema e o problema, e também uma pincelada daquilo que você precisa pesquisar. O próprio nome já diz, introdução. Depois, o terceiro tópico, a formulação, terceiro tópico do roteiro. A elaboração dos objetivos, sendo eles objetivo geral e objetivos específicos. A justificativa, hoje nós vamos explicar um pouco mais sobre isso também, e também sobre objetivos. A metodologia é um roteiro já pré-estabelecido, como vocês já sabem. A proposta de revisão de literatura, então pesquisar sobre aquilo que já foi escrito a respeito desse assunto que vai ser investigado, elencar os principais autores, e nesse momento você não vai fazer uma grande revisão de literatura, mas os pontos principais deste debate. O cronograma da pesquisa, que na aula passada também já conversamos um pouco, vocês têm uma proposta aí já
de cronograma de pesquisa no roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa, com os itens, elaboração do projeto, revisão de literatura, apresentação, e aí vocês vão dividindo a proposta pelos meses, tá? O orçamento, resultados esperados, referências e anexos. Bom, vamos conversar sobre esses tópicos e vamos começar falando do tema. Na proposta, no roteiro do projeto de pesquisa de vocês, né, que vocês têm aí, vocês têm uma explicação breve do que significa cada tópico desse. Mas hoje vamos falar um pouco mais sobre o tema, sobre objetivos, sobre o problema da pesquisa, sobre essa questão de objetivo de pesquisa e intervenção, porque algumas pessoas têm confundido e confundem também lá no TCC, tá? E os outros tópicos vamos falando na sequência. Mas esses 2 slides, então, que foram passados agora para vocês, apresentam este roteiro, que é o roteiro que vocês têm impresso. É necessário somente seguir esses tópicos. A questão é compreender cada um deles. Na disciplina de pesquisa social, nós também trabalhamos um pouco mais sobre cada um deles. Esse é um roteiro fechado de um projeto de pesquisa? Em qualquer instituição que vocês forem, vai ser esse roteiro igualzinho? Não necessariamente. Outros roteiros de pesquisa podem apresentar tópicos distintos ou apresentar menos tópicos. Aí vai de cada instituição, mas essas são algumas informações básicas que devem conter em uma proposta de pesquisa. Então, se porventura vocês forem atuar enquanto assistentes sociais em uma instituição, quiserem desenvolver ali também, apresentar também uma proposta de pesquisa, vocês podem também utilizar esse roteiro e incrementar com outras informações que podem ser inseridas nesse projeto. É uma proposta básica que faz com que o leitor, nesse caso o tutor à distância, consiga compreender aquilo que você pretende fazer, aquilo que você pretende pesquisar, tá? Voltamos ao quadro. Escolha do tema. Aqui é só uma frase, só para descontrairmos. Quando a gente pensa no tema, minha pesquisa, tipo assim, trata de coisas, né, diferentes de outras, sabe? Enfim, não conseguimos definir muito bem ou falar muito bem sobre essa proposta de tema. Mas vamos entender alguns pontos sobre essa delimitação, sobre a escolha do tema. O tema é delimitado a partir de uma curiosidade ou dificuldade. Assunto de interesse do pesquisador e de preferência não significa obrigatório, vinculado ao campo de estágio. Verificar se há bibliografias disponíveis e se o tema já não foi exaustivamente debatido. Então, os principais pontos que eu levanto para vocês acerca da escolha do tema, como diz o slide, delimitada a partir de uma curiosidade ou dificuldade. Então, pode ser que você não esteja estagiando nessa área, mas você quer muito entender sobre um assunto que é de outra política e nem tem relação com o seu campo de estágio. A curiosidade, você tem vontade de aprender mais sobre isso, de pesquisar, de entender mais esse processo. Ótimo, é uma ótima proposta de tema, desde que tenha relação com o serviço social. Ou dificuldade, olha, eu acho que eu preciso aprender mais sobre esse tema, então eu gostaria de me aprofundar nesse estudo por meio de uma pesquisa de TCC. Também pode ser. Dentro do seu campo de estágio, se de repente você tem curiosidade sobre alguma coisa específica, ou se você acha que precisa se aperfeiçoar mais nos estudos, né, se aprofundar mais nos estudos sobre temas que você acha que ainda tem mais dificuldade, é uma ótima proposta de TCC. Por que não? Então, já ficam aí duas orientações iniciais sobre a escolha do tema. Segundo o que diz lá, assunto de interesse do pesquisador. Interesse do pesquisador.
projetos de pesquisa, fazer a pesquisa do TCC, não é para você sofrer com um tema que você não gosta. O ideal é que realmente o tema seja do seu interesse, tenha ligação com a área do serviço social. Então, tem que ser um tema do seu interesse. E, de preferência, que esse interesse esteja aliado ao seu campo de estágio, para facilitar esse processo de estudo, de aprofundamento, de pesquisa, de fazer essa ligação entre aquilo que você vivencia no seu cotidiano, no seu campo de estágio, com aquilo que você está pesquisando nas bibliografias. Fica muito mais legal assim, se você pesquisa algo que realmente é do seu interesse, não algo que é só para cumprir tabela e para acabar logo. Não, pesquise algo que seja realmente interessante para você, fica bem mais legal assim, vai por mim. Bom, o terceiro tópico é verificar se há bibliografias disponíveis. Isso é importante também. Antes de propor esse tema, dá aquela pesquisada básica nas bibliografias, tá? E também se esse tema já não foi exaustivamente debatido. Isso você vai descobrir pesquisando, tá? São 3 pontos iniciais. Vocês já pararam para pensar sobre isso, sobre o tema que vocês estão pensando, estão escolhendo? Se vocês estão indo nessa linha dessas 3 sugestões iniciais? Voltamos ao quadro. Além disso, ainda falando sobre o tema, pontos para auxiliá-los na escolha do tema. Onde faço estágio e o que eu gosto de desenvolver lá? O que eu gosto mais de fazer no meu estágio, que eu preciso me aprofundar? Que fatos estão ocorrendo no meu local de estágio e que poderiam se constituir em um problema de pesquisa? Durante a minha graduação, algum assunto me chamou a atenção? Veja, nós temos aqui na grade curricular do serviço social um amplo espectro de disciplinas. Temos filosofia, temos sociologia, temos psicologia geral, temos todos os assuntos que vão dar base para a gente pensar as especificidades do serviço social. Temos fundamentos históricos e teóricos do serviço social. Esse também pode ser um tema, eu quero pesquisar mais, eu gostei dessa disciplina de fundamentos e eu quero pesquisar mais sobre o período da gênese da profissão. Ótimo! Eu quero falar mais sobre o período do movimento de reconceituação do serviço social. Perfeito! Vocês têm a disciplina de ética, quer falar mais sobre a questão ética, sobre o projeto ético-político, sobre os princípios do projeto ético-político, sobre os códigos de ética, é também um tema. Olha para as disciplinas que vocês já passaram, vê o que vocês foram gostando mais. Sobre os instrumentos, não puxando sardinha para as minhas disciplinas, né? Sobre os instrumentos, sobre os processos de trabalho do serviço social. Disso tudo, o que me despertou interesse em continuar estudando o tema, em estudar mais sobre o assunto, enfim. É um ponto a ser pensado. E quando eu olho para o meu estágio, o que eu gosto de fazer lá nesse cotidiano? E quando eu faço esse recorte, o que eu posso tirar disso, né? Qual tema que eu posso tirar disso? Mais um ponto para auxiliá-los nessa escolha. Ou o segundo tópico do slide, que fatos estão ocorrendo no meu local de estágio que poderiam se constituir em um problema de pesquisa. É um movimento novo que talvez seja interessante a gente analisar mais bibliograficamente. Lembrando, pesquisa bibliográfica. Todos esses pontos que eu estou levantando aqui são para suscitar essa escolha do tema, porém, o tema precisa ser pensado considerando que será uma pesquisa bibliográfica, tá? Então é isso. Pensem nas disciplinas que passaram, naquilo que vocês já estudaram, nas coisas que vocês vivenciam no estágio de vocês, naquilo que não foi ainda exaustivamente pesquisado, tá? E aí vai pensando no seu tema.
Quando a gente pensa em tema também, a gente tem que lembrar que ele precisa ser bem delimitado. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma outra área para a gente entender um pouco dessa proposta. Vamos ao quadro? Então, delimitação do tema. Aqui é uma outra área, tá, de tema, de estudo, mas vamos lá. Eu tenho um tema mais amplo que fala da educação física escolar. É muito amplo, então eu preciso ir afunilando. Educação física ministrada no ensino fundamental. Educação física ministrada nas turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, porque o ensino fundamental é 1º ao 9º. Educação física ministrada às turmas do 5º ano. Não é um TCC de serviço social, mais uma vez eu digo isso, é um exemplo tirado dessa fonte. Mas é para vocês verem o quanto é possível ir afunilando os temas, desde que eu tenha bibliografias disponíveis para tal. Isso também precisa ser sempre lembrado. Então, não adianta eu falar de um aspecto muito amplo, mundial, porque nós não vamos dar conta de vencer esse objetivo em um TCC. Eu preciso ir afunilando mais, de uma forma em que, com a pesquisa bibliográfica, eu consiga atingir os meus objetivos. Vamos agora para uma atividade inicial. E a proposta é, se tivessem que fazer o TCC hoje, qual tema escolheria? Vamos lá?
voltando, meus queridos. Obrigada pela participação de vocês. Vamos começar com uma contribuição do Espírito Santo, mas não sei qual polo. É a tutora de sala, Mila, é o login. Não sei de qual polo é. Os exemplos são a política de assistência e a população de rua é primeiro, intervenções do serviço social. Então, a política de assistência social deve ser, não pode esquecer dos termos corretos, e a população de rua, intervenções do assistente social. Então, quer falar sobre a intervenção do assistente social junto à população de rua, dos que são atendidos na política de assistência, né? Pensando as atribuições, os processos de trabalho do assistente social no atendimento à população de rua. E aí, nesse trabalho, por exemplo, seria interessante fazer lá um capítulo sobre política de assistência, política nacional, o SUAS, fazer toda aquela explicação sobre toda a política de assistência, focar depois em um outro subcapítulo na população de rua, né, os serviços de CREAS que atendem a população de rua, CREAS, Centro Pop, que atendem a população de rua, isso, né? E, além disso, falar também sobre a profissão de serviço social e as atribuições do assistente social nesse campo de trabalho. Aí dá para elencar também o que está descrito na política de assistência sobre essa atuação profissional, as normativas, né, NOB, também pegar aquilo que existe de publicação no assunto, discussão sobre o assunto. É interessante, tá? Além disso, o mesmo polo fala de outro tema, que é violência doméstica, intervenção do serviço social e o empoderamento da mulher vítima de violência doméstica. E aí também contextualizar a questão da violência, depois a violência física, psicológica, enfim, o que compor aí a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher.